Louvado seja o Senhor. Vos recebo na terça-feira da liderança. Oro para que este seja o desenvolvimento real para cada um de nós, em nome de Jesus. Quero vos encorajar, como líderes, olhando a palavra de Deus. Há coisas que pareceram novas, não pode dizer que não entendo isto. Vais continuar a subir e ir em frente no teu entendimento das Escrituras. Porque hoje estamos a lidar com uma coisa muito importante e específica, que será uma bênção para ti e para cada um de nós. Oremos juntos. Pai, te agradecemos nesta hora, te agradecemos por este momento. Obrigado pelo teu povo, pelo interesse que nos tem dado. Obrigado, Senhor, por causa do desejo, a paixão de te servir e servir-te mais, e te servir melhor, e te servir mais em arranjando o teu povo no ministério. Pedimos, Senhor, ainda este tempo que parece estarmos de lockdown em muitos lugares, ainda oramos para que toque mais vidas, alcance mais vidas, levante mais vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, oramos para que abra o nosso entendimento esta noite. Oramos que a tua palavra seja nos beneficiar, nos alumie, para que possamos ser inspirados e irmos ensinar outras pessoas e transformar outras pessoas e levantar outras pessoas para a tua glória, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite viemos a Salmos capítulo 8. Virmos ao Salmos capítulo 8, lemos a partir do verso 4. Salmos 8, verso 4. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Quero que olhem de novo esta pergunta por um momento. Quem é o homem mortal, para que o visite, e o filho do homem, para que o visites? O salmista faz essa pergunta. O salmista faz a pergunta ao Senhor ele mesmo. Ainda que tu fazes a mesma pergunta, podes fazer a pergunta para muitas pessoas, olhando para esta grande pergunta. Que é o homem? Podes perguntar a Job, os amigos de Job, e ficar surpreso da resposta que te derem. De fato, referindo a isso, vamos a Job 7. Em Job 7, verso 17. Job 7, verso 17. E olharmos, é o mesmo. Que é o homem? A mesma pergunta. Para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração. Verso 18. Verso 18 diz: e cada manhã o visite, e cada momento o proves. Veja, Job, seus amigos diferem um conceito diferente acerca do homem. Que é o homem? Pensando do seu entendimento acerca do homem, olhamos para Job 14, 4. Job 14, 4. Nos diz: quem do imundo tirará o burro? Ninguém. Sabe o que Job e seus amigos diziam? Diziam que o homem é imundo, é injusto, o homem é inaceitável, o homem é tão mau, não podes colocar nenhuma confiança nele. Agora, se tens que fazer a pergunta como Salomão e perguntar dos teológicos, filósofos, ou os poetas daquele tempo, os poetas de hoje, não podem revelar a divindade. Agora, perguntares a Deus, somente Deus, é que pode dar a resposta completa e a resposta compreensível, que será completa. Porque o Senhor pensa do seu poder, pensa da sua habilidade, é criativo, tem um poder criativo. Perguntar acerca do homem, de Deus, e pela graça de Deus, sem a graça, que o homem pode ser. Salmos 39, estamos a usar o 5. O homem agora, sem a graça de Deus. Então, podes fazer essa pergunta. Que é o homem? Podes levantar a sua mente e perguntar sobre o homem sem a graça, o homem sem a fé, o homem sem a natureza de Deus, o homem sem a semelhança de Cristo. Estás a perguntar do homem por ele mesmo. Salmos 39, verso 5 diz: eis que fizeste
os meus dias como com a palmos o tempo da minha vida, é como nada diante de ti. Na verdade, todo o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, irás ver, quando fazes a pergunta a Deus, estás a fazer a pessoa certa, tens desafio e pergunta na tua vida, e a pergunta que fizeste deve ser ao Todo-Poderoso, Ele mesmo, do livro de Deus. Então saberás, Ele te dirá quem tu és, e começará a te dizer, desde o estudo das Escrituras, que é o homem. Quando a graça vê a Ele, quando se torna filho de Deus, que é o homem, é o filho de Deus, é a filha de Deus, que é o homem, é o crente, que é o homem da fé. Para ele todas as coisas são possíveis, que é o homem, que é habitado pelo Espírito Santo, o homem que é habitado por Cristo, o homem que é habitado por Deus Todo-Poderoso, porque Jesus disse, eu e meu Pai viremos a aquele crente e faremos a nossa morada nele. O homem dessa natureza, o crente, o homem dessa natureza que tem a fundação sólida na palavra de Deus, que é o homem. Deixa-vos mostrar, por exemplo, Hebreus 2, 6. Hebreus 2, 6. Diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem, tal como lemos em Job, a mesma pergunta que lemos em Salmos, a mesma pergunta. Agora viemos aos Hebreus capítulo 2, verso 6, diz, mas em certo, que é o homem, para que dele te lembras, ou o filho do homem, para que o visites, verso 7, no verso 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Entendam, este é o Novo Testamento, entendam, esta é a revelação, entendam, o fizeste muito menor do que os anjos. Se podemos parar aí, mas não vou parar, porque se pararmos aí, veremos o que os anjos podem fazer e o que o homem resgatado, transformado, o Filho de Deus, os filhos do reino, que pode pensar o que pode fazer e comparar o que pode fazer com a palavra e os anjos que podem fazer. De fato, se olharmos o que os anjos podem fazer, os anjos não foram dados a palavra de Deus para pregar, os anjos não foram dados o poder para vencer Satanás e o diabo. Os anjos não foram dados a oportunidade da redenção que temos, o poder que temos, as promessas que temos, a fé que temos, as possibilidades na nossa vida. De fato diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste, olha para isso, o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Viemos agora ao verso 9, no verso 9 diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Então, no fim do versículo diz, foi feito um pouco menor do que os anjos, como? Então, se tomarmos outro lugar, para que tomemos o nosso substituto, foi feito menor do que os anjos, para ser como nós, para que sejamos como ele. Espera, diz, ele é coroado pela glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pensa nisso, para que testasse a morte por todos. Tendo tomado a nossa morte, no verso 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Agora, se temos que colocar a nossa pergunta aí, quem é o homem? Prontamente agora, fomos salvos, nascidos de novo, filhos de Deus, nossos nomes estão no livro da vida, nos deu o poder para irmos, não pecarmos mais, nos trouxe a glória, nos trouxe a Deus. Agora perguntas, que é o homem? É para fazer o capitão da nossa salvação pela aflição do seu sofrimento. Pensa do Enoque. Tu podes comparar Enoque com Adão, verás que Enoque, uma vez que veio conhecer o Senhor, e o Senhor o trouxe
fora da degradação, fora da contaminação, fora da depravidade e andou com Deus 300 anos, comparando com Adão. Entendes? Que graça, o que a graça pode fazer na vida do homem. Pensa de José, conhece a história de José, sabes o dom e a graça na sua vida, e comparar José com Adão, vê, estas são as pessoas que não somente seguindo o sonho, e que sou descendente de Abraão, o que posso ser, que é um homem. Pensa de Moisés, é um homem que tinha vara na sua mão e trouxe água fora da rocha. O homem que andou e viveu como se tivesse visto o invisível. Pensa de Josué, o domínio que Deus lhe deu a Adão. Não houve tempo que Adão disse ao sol para parar, ou à lua para parar. Não teve um domínio, mas pensa de Josué, estava no campo de batalha e disse ao sol para parar, e disse à lua para parar. Tinha o domínio e usou o domínio. Pensa do Elias. Elias veio a Acabe e olhou para aquele homem, o domínio, o poder que aquele homem tinha, e disse: de acordo com a minha palavra, neste tempo não haverá chuva, em 3 anos e meio não houve chuva. E Eliseu, que teve a porção dobrada do Espírito de Elias, quando tu lês a tua Bíblia e veja que é um homem, não te deitas nos homens vencidos, não ficas atrás dos homens que nada podem fazer, dizer ok, que é um homem, o que posso ser, o que posso fazer. Elias não pensou assim. Eliseu disse, como o teu servo disse, o que é que vamos fazer? Porque todos esses cavalos vieram dos sírios e eles são maiores e nós temos aquele que é maior do que eles. Então, o entendimento daquelas pessoas selecionadas acerca de Daniel. Daniel estava na cova de leões, não disse o que vou fazer. Aquele homem tinha domínio até aos leões durante toda a noite. Quando o rei veio e disse: Daniel, ainda estás ali, disse: louvado seja o Senhor, ó rei, vives para sempre, e ainda estou aqui. Os leões não tiveram capacidade de me destruir. Esse é o homem que tem autoridade, esse é o homem que tem poder, esse é o homem que tem domínio. Shadraque, Mechaque e Abednego. E Nabucodonosor disse: se não se curvarem aos meus ídolos, então vos lançarei àquela fornalha ardente. Quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Shadraque, Mechaque e Abednego não disseram: que é homem diante do fogo. Tiveram domínio sobre o fogo. O ponto que eu vos levanto é este: quando lerem a pergunta quem é o homem, não vai dizer ok, o homem não é nada, o homem não pode fazer nada, o homem é fraco, o homem não pode ter domínio, o homem não pode ter o sucesso ou vitória. Mas tu, quando entendes a graça que temos, a possibilidade que temos, quando tu pensas das promessas de Deus que temos, até o povo do Antigo Testamento que falam deles, quando fizeram a pergunta quem é o homem com a graça, o homem com a justiça, o homem com possibilidades, o homem com o poder de Deus na sua vida. Quando fizeres a pergunta, quando venham ao Novo Testamento, quem é o homem? Então, tu tens conhecido Pedro, que andou sobre as águas, e se ele tivesse dito: se és tu Jesus, sim, eu sou eu, podia ter dito que ok, você é Jesus, mas o domínio e o poder que o Senhor tem dado às pessoas, reconheceu, disse: ok, se és tu, eu quero ser como tu, e veio e andou sobre as águas. Pensas de Jonas, que nos diz a Bíblia, ele foi lançado no óleo, digo João, que foi lançado no óleo fervente. Pensa também do Estevão, que quando as pessoas olharam para ele, viram sua face como se fosse um anjo falando. Pensa de Filipe, somente um servente na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Aquele Filipe desceu a Samaria e teve autoridade sobre maus espíritos, e teve autoridade sobre doenças, e houve grande alegria em toda a cidade. Pensa de Paulo, e pensa de Paulo e Silas na gaiola, na prisão, e à noite, na meia-noite, cantaram louvores ao Senhor, louvando ao Senhor e honrando a Deus,
e os fundamentos da prisão foram todos abalados e todas as pessoas foram libertas de todas as cadeias que estavam sobre eles. Esse é o homem. Esse é o homem, com a graça de Deus. Falamos hoje o domínio do homem dado por Cristo. Esse é o domínio original. O domínio que Deus nos tem dado a Adão, que ele fez antes de cair, perdeu aquele domínio. Hoje estamos a falar em recuperando aquele domínio, reganhando aquele domínio. O domínio perdido pelo homem, reganhado pelo Cristo. Ora, que o domínio venha à tua vida, o poder venha à tua vida, mas a autoridade venha à tua vida. E quando tu se levantares no nome de Jesus e mencionar o nome de Jesus, não há poder que será capaz de parar diante de ti em nome de Jesus. Olha para isto de que estamos a falar 3 pontos hoje, assim que consideramos este domínio perdido pelo homem, mas reganhado pelo Senhor Jesus Cristo. Ponto 1. Sua disposição e descrição do homem, do primeiro homem. É o Adão, a disposição que teve, o poder que Deus lhe deu, a descrição daquele primeiro homem. Ponto número 2. A poluição e contaminação do homem caído. Eu estou certo que você ouve no teu entendimento, no estudo das Escrituras, a queda do homem. É quando Adão e Eva entregaram-se à sujeição do diabo, à decepção do diabo e à esperteza do diabo, e caíram da sua posição. O Senhor lhe deu a posição. Ponto número 3. Promessas do domínio para o homem fiel. O homem que é habitado pela fé, o homem fortificado pela fé, o homem dado pela fé a energia, o homem enchido pela fé, que está cheio de fé, está cheio do Espírito Santo. Promessas do domínio para o homem fiel. Viemos ao ponto número 1. Ponto número 1. A posição e descrição do primeiro homem. Olhemos para isto. A criação e o domínio daquele primeiro homem. Viemos a Gênesis, capítulo 1. Estamos lendo 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, sublinha isso, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendam isso. Quando o homem foi feito, quando o homem foi criado, como o primeiro homem veio da mão do Deus Criador, ele foi feito à semelhança de Deus, e domínio sobre, essa é a palavra, e domínio sobre de tudo que vem da mão do Deus Todo-Poderoso, criado por Deus Todo-Poderoso, que tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre, olha para isso, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Estou certo que vocês sublinharam na nossa imagem, sublinharam a nossa semelhança, e sublinharam que tenha domínio. Olha para o verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Essa é a imagem de Deus, a imagem da santidade, a semelhança da justiça, a semelhança do poder, a semelhança da grande possibilidade, a grandeza que Deus tem. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus, não a imagem dos anjos, e não a imagem do Lucífero caído, e não a imagem da personalidade que é dada. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha para o verso 28. Verso 28. E Deus abençoou, como Deus recriou o homem. E quando Deus salva o homem, quando Deus resgata o homem, quando Deus traz o homem ou mulher, qualquer um, do deserto do pecado, e o traz aquele homem piedoso, aquele homem justo, para ele mesmo. O abençoou, se és filho de Deus, se nasceste de novo pelo Senhor ele mesmo, és abençoado.
e não te degrada a ti mesmo. Não venha de baixo e permitir que tudo ridículo ter domínio sobre ti. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: fortificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E isso sujeitar, domine, tenham domínio sobre os peixes do mar e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quero que agora entendam a linguagem das Escrituras. A imagem de Deus o criou, a sua semelhança os criou. Olha o significado. Efésios 4, 24. Por favor, abra a vossa Bíblia. E vos revistai-vos e revistai do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Essa criação, à sua imagem, conforme a sua semelhança, significa ele os criou na justiça e na verdadeira justiça. Teve domínio sobre o pecado, tem poder sobre o pecado. Colossenses 3, 10. E vos revististes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Piedade, justiça, porque foi criado a sua imagem, ou a imagem daquele que o criou. E também renova o conhecimento. Adão tinha o conhecimento, tinha a sabedoria. Adão tinha a natureza de Deus. Adão tinha a justiça de Deus. Agora, olhemos os caráteres. Viemos a Gênesis, capítulo 5. 1. O caráter é a descrição do homem fundacional. O primeiro homem, o homem fundacional. O homem Adão, assim que saiu da mão do Deus Todo-Poderoso, esse é o homem da fundação. A fundação da humanidade. A fundação de todas as pessoas que viriam sobre a terra. É por isso que é referido como o primeiro homem. É por isso que o referimos como o homem fundacional. Em Gênesis capítulo 5, verso 1. Disse: este é o livro das gerações de Adão, o primeiro homem, do Adão, o homem fundacional. No dia em que Deus criou o homem, olha para isso, a semelhança de Deus o fez. A semelhança da sua justiça e a semelhança da sua autoridade, a semelhança da sua exaltação, a semelhança da sua santidade, a semelhança da sua espiritualidade, a semelhança de Deus, criou-o. Verso 2, macho e fêmea os criou. O Senhor não fez diferença e criando a mulher menor, não tendo justiça, como mais justiça, como mais justa, como mais espiritual, como mais luminosa, como mais poderosa, mas a mesma possibilidade, o mesmo poder, a mesma autoridade que tem o homem, tem também na mulher. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome, me digam na vossa Bíblia, e chamou o seu nome, eu quero vos ouvir, e chamou o seu nome Adão. Isso é o Senhor e a senhora Adão. Tendo o mesmo nome, criou Adão, o criou no dia em que foram criados, e Adão, e o chamou Adão, no dia em que foram criados. Agora, olha para o verso 22, no mesmo capítulo, e vermos o lugar do homem, que teve o mesmo domínio, que teve a mesma justiça, que teve a mesma santidade, em que Deus criou Adão e Eva.
E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. No verso 24, somos ditos. E andou Enoque com Deus. O Novo Testamento nos diz, é homem da fé. O homem da fé é homem de poder. O homem da fé é homem de domínio. O homem de fé é homem de santidade. O homem de fé é homem da justiça. O homem da fé é homem da puridade. E diz, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse é o domínio, o caráter, a descrição do homem quando primeiramente veio da mão de Deus. Olha, Salmos 8, 3. Salmos 8, verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, quando considero as obras do que tu fizeste, que é o homem mortal, para que lembres dele, na coroa da criação, na altura das escrituras das criações de Deus, na mão de Deus, é o homem que Deus colocou a sua imagem e a semelhança sobre ele. É por isso Deus é digno dele. Tens notado? Quando Satanás, o Lucífero caiu, Deus notou. Não tens notado quando alguns anjos caíram? Quando o Lucífero não levantou o Redentor. Quando o homem caiu, Deus levantou para ele um Redentor. Quando o homem se tornou desassociado e separado de Deus. E quando foi a contaminação e foi ao pecado e a degradação, Deus levantou o Redentor. Deus pensa pelo homem. Deus tem pensamento sobre a sua criação. Deus pensa por ti. Deus pensa por mim. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Olha o verso 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Um pouco menor do que os anjos, antes de sair daí, sempre que tu lê o Antigo Testamento, deves entender que o Novo Testamento, a sua posição também do que tu lês. Nascemos de novo, somos redimidos. Sabe que somos ditos em Efésios 2:5? Por favor, somente estou a te dizer, não abro, somente estou a dizer, somos levantados e assentados com Cristo em lugares celestiais. De fato, diz, Jesus tornou-se o nosso substituto. Somos crucificados com Ele, morremos com Ele, sepultados com Ele, ressuscitados juntamente com Ele. Sabe o que o Novo Testamento diz? Diz em Colossenses, somente vos digo, podem escrever Colossenses 1:13. Diz, fomos trasladados do reino das trevas e somos trasladados para o seu reino. Agora entendem que quando vem a isto diz, o fez pouco menor no passado, o fez um pouco menor do que os anjos, mas agora assentados com Cristo. Agora nos levantou, agora nos ressuscitou, agora nos assentou. E se tu podes crer, olha para isso. Tudo é possível ao que crê. O que é que precisa de fazer? Levanta a tua fé, eleva a tua fé, acrescenta a tua fé, treina a tua fé. E quando aquela fé vem, revive, todo o domínio que Deus tem para ti, terás em nome de Jesus. Agora o fez um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e honra. No verso 6 diz, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, sobre as obras das tuas mãos. Podes sublinhar, por favor, sobre todas as obras das tuas mãos, sobre as obras das tuas mãos. O fizeste a ter domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste
debaixo dos seus pés. O que é que posso dizer? Por que vos disse para sublinhar? Sobre as obras das tuas mãos. Volte para o verso 3. Olhando para o verso 3, diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, obras dos teus dedos, tudo Deus fez, Deus colocou o homem sobre, acima, para vencer, para ter domínio, para subjugar tudo e para ter tudo sob o controle. Eu oro que Deus te levante mais alto hoje. Eu oro que Deus, Ele mesmo, manifeste este entendimento do homem da fé, da mulher da fé, na tua vida, mesmo mais do que antes, em nome de Jesus. Olha, número 3, no que, quando vejo os teus céus sobre todas as obras dos teus, vejo o homem fortificado pela fé, o homem energizado pela fé, o homem habitado pelo Espírito. Olha aquele homem, o homem que tem a recomendação, o homem do domínio, o homem fortificado pela fé. Viemos para Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, 5. Antes de ler o verso 5, tens notado alguma coisa aqui? Temos Enoque, Abel, temos Noé, temos Abraão, temos Sara, temos Isaac, temos Jacó, temos José, temos Moisés, temos os parentes de Moisés e também temos todas estas outras pessoas. O que é que mais direi? O tempo me faltaria para mencionar Gideão e Sansão e falar de todos os profetas, que as pessoas pela fé subjugaram os reinos, mas alguém aqui perdeu. Não tem aqui o Adão. Estás a ver? Viste o Adão? Não fez uso da fé. O Adão, o domínio que o Senhor lhe tinha dado, ele não se fortificou pela fé, não se deu energia pela fé, e por isso, então, podemos falar dos heróis da fé. Na casa da fé, ele perdeu. Porque quando tu tens fé em Deus, é quando o domínio irá ser ativado. Quando tens fé em Deus, é daí que o poder será ativado. A comendação e a dominância desses homens fortificados. Enoque agora, pela fé, foi trasladado, que não provasse a morte e não foi mais achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da sua transladação, teve este testemunho de que agradara a Deus. No verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, quer seja Adão, ou Eva, ou Corá, ou Berã, ou Abirã, ou Caim, qualquer um sem fé, qualquer um que não teve fé, fé em Deus, o Criador, fé em Cristo, o nosso Recriador, aquele que veio para nos recriar, e fé na palavra de Deus, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Qualquer um que não tem fé, Deus não se aconselha com essa pessoa, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé é o que é importante e fé é o que Deus está à procura. E se és fortificado pela fé, és energizado pela fé, aquele o domínio original irás manifestar em todas as áreas da tua vida. Pecado não terá domínio sobre ti. Doenças não terão domínio sobre ti. Satanás não terá domínio sobre ti. O poder satânico, o poder ocultista, o poder das trevas no mundo não terão domínio sobre ti. Tudo que você precisa é se fortificar, sendo dado energia e habitado pela fé. No verso 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No verso 27, diz: pela fé, deixou o Egito, posto sempre
apontar Moisés perante Faraó, não um homem medroso, não um homem vencido, não um homem recuado, não é um homem que recuava, não era um homem medroso, ele se levantou na sua estatura completa, porque era um homem de domínio, um homem de coragem, um homem de poder. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, um homem de domínio, não teme o rei, não tem medo de Satanás, não tem medo dos demônios, não tem medo de nenhuma personalidade, porque pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele ficou firme, como se estivesse vendo o invisível. É o que o Senhor nos diz, é que tenhamos o mesmo domínio, é que tenhamos a mesma autoridade, o mesmo poder. 1 de João 4, versos 17. 1 de João 4, verso 17. Aqui o Senhor nos diz, acerca de agora, nisto é porque agora cremos no Evangelho, cremos no que Ele fez para nós no Calvário, cremos as suas obras que está consumado, e porque temos fé nele, por causa do poder, a autoridade, a possibilidade que agora temos. Olha para isso. Nisto é perfeito o amor para conosco, feito perfeito. Aqui está o meu amor feito perfeito, para que nisto, olha para isso, se tens a coragem no dia do julgamento, no dia da graça, temos a coragem, no dia da nossa provisão, temos a coragem, no dia da nossa peregrinação, temos coragem, e vamos com essa coragem, como filho de Deus, até ao dia do juízo, diz, para que tenhamos coragem no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Temos fé em Cristo, enchidos pela graça, saturados pela graça de Deus, e está se movendo. Você propaga a fé em Cristo, como Ele é, assim também somos nós também neste mundo. Voltemos para Gênesis, ver o que aconteceu no caso de Adão, tinha domínio, não precisou de compartilhar como guardar aquele domínio, como exercitar o domínio, e aceitou a coisa literal de fazer cair da graça, cair do poder, cair do domínio. Isso nos leva ao ponto número 2. Ponto número 2 é a poluição e a contaminação do homem caído. A poluição e a contaminação do homem caído. Agora, se fazemos a pergunta, que é o homem? Como Job fez a pergunta, que é o homem? Como todas as outras pessoas fazemos a pergunta e tentamos responder a pergunta. Este é o lugar da pergunta imediatamente depois da queda do homem. E não considerando as pessoas que tinham poder, que tinham domínio. Olha para Job 7, 17. Job 7, verso 17. Diz, que é o homem? A mesma pergunta, mas agora a resposta virá. Mas virá na luz do homem caído. Esta resposta que teremos agora vem na luz da queda do homem. Que é o homem? Para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração. Verso 18. Verso 18. E cada manhã o visites. E cada momento o proves. Cada momento você o visites todos os dias. E o proves todo momento. Job 15, 14. Job, capítulo 15, verso 14. Diz, que é o homem, para que seja puro. Está a ver isso? Está a falar do homem,
após a queda, o homem, a descendência de Adão, na depravidade, na contaminação. Então não pode tomar isto e colocar todas as páginas do Novo Testamento e esquecer o Calvário, e esquecer Cristo, e esquecer de fato que Cristo tem domínio ao nosso lado. Porque ele venceu, nós também venceremos. Que o homem, para que seja puro, e o que nasce da mulher, para que fique justo. Olha para o verso 15, diz, verso 15, eis que nos seus santos não confiaria, e nem os seus são puros aos seus olhos. Verso 16 agora, no verso 16, quanto mais abominável e corrupto é o homem, está a tentar responder a pergunta quem é o homem, e a resposta é, o homem é corrompido, sem a graça, sem fé, entenda, sem redenção. Quanto mais abominável e corrompido é o homem que bebe a iniquidade como água. Quer que venhas a Salmos 144, 3, Salmos 144, 3, Senhor, que o homem, muitas pessoas na Bíblia estavam mais interessadas na pergunta, que o homem? Aqui está o salmista fazendo pergunta, Senhor, que o homem? Para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. Verso 4. No verso 4, o homem é semelhante à vaidade. Essa é a resposta. Homem sem graça é como vaidade. Homem sem fé é como vaidade. Homem sem Cristo, sem a conversão pelo Cristo e sem conexão com Cristo, o homem sem se assentar com Cristo em cima, nos lugares celestiais, esse homem é como vaidade. Homem sem o resultado e a redenção do Calvário, esse homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Tudo isso está a falar de, número 1, a queda do homem. A queda do homem. Número 2, como resultado daquela queda do homem, tem a corrupção de todos os homens, a imundícia de todos os homens, antes de virmos à graça de Deus. E agora tens a queda de todos os homens. A falha de todos os homens, número 1, é a queda do homem. Isso em Gênesis 3, 6. Gênesis, capítulo 3, estamos lendo o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, a serpente, ou o diabo em forma de serpente, falando à mulher, disse, não morrerás, podes fazer o que você quer, podes comer da fruta daquela árvore proibida e continuarás bem. De fato, Satanás disse, os teus olhos se abrirão e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher conversou com o Satanás. Nunca conversa com Satanás. Nunca tenha comunhão com o diabo. Nunca tenha conversa com o inimigo da tua alma. A sua concupiscência, o seu domínio. Ele perdeu o seu domínio, queria também que o homem perdesse o domínio. Então, vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, uma árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela, sobrinha, comeu com ela. Adão não estava longe. Adão soube o que estava a acontecer. O diabo nem foi começar com Adão. Adão somente ficou ali. Sabe, há homens, ou há maridos, sabe que tentação ver as suas mulheres, fica de longe e olha, e começa a contemplar tudo, e sabe o que está a acontecer entre sua esposa e o Lucífero, e Satanás, e o diabo, e o enganador, e o sedutor. Somente esperou, olhou,
Adão tinha domínio, podia ter exercitado o domínio, mas não, ele não fez. E ela também deu a seu marido e comeu com ela. E ele comeu com ela. Qual foi o resultado? Perderam a glória de Deus. Perderam o poder de Deus. Perderam a imagem de Deus. Perderam a semelhança de Deus. A justiça de Deus. A natureza da pureza e piedade. Olha o verso 9. No verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Entendo essa pergunta. Onde estás? Deus não o achou na posição da autoridade. Onde estás? Na posição do poder. Onde estás? Na posição de domínio. Onde estás? Não o achou na altura da coroa da primeira criatura do homem. Onde estás? No verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Alguma coisa veio. Já antes não havia medo. Medo de animais, medo de leão, medo de serpente, medo de bestas feras, medo de personalidades, medo de qualquer criatura que vinha do céu, vinha do mar ou de qualquer lado. Não havia medo e não havia escravatura do medo de Deus. Quando o homem foi criado na sua semelhança, como o bebê não tem medo da mãe, o bebê não tem medo do pai, a criança está sempre alegre na presença do pai e da mãe, não há medo. Mas agora o homem caiu, agora disse: eu temi. Por quê? Porque estava nu e escondi-me. Escondendo-se. O homem mau, o homem caído, o homem corrupto, agora se escondia-se a si mesmo. E disse, no verso 11, e Deus disse: quem te disse? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comece? Conhece a história. O homem caiu, sabe? Mas Adão não fez bem, não confessou, não pediu perdão, somente deu desculpas. Olha, para Job 31, 33. Se encobrir as minhas transgressões como Adão, o que Adão fez, encobriu a sua pecaminosidade, encobriu a sua condenação, encobriu suas ações, não confessou. Se, como Adão, encobrir as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, é o que ele fez. Ele escondeu o seu pecado no seu seio. Somos ditos, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Estou lendo 13. 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. No 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganado, caiu em transgressão. Ele estava com ela e sabia o que estava a acontecer. E quando os seus olhos se abriram no pecado, na contaminação, na degradação, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Espera, Adão não foi enganado? Adão, por causa do seu amor pela esposa, não foi enganado, sabia o que estava a acontecer. A mulher era enganada, estava na transgressão, a mulher já transgrediu, a mulher que caiu, agora tinha poder e domínio, influência em Adão, que não foi enganado. Adão, é por isso, como a esposa, ou você, homem, como marido, és o homem como pai, és o homem como líder, deves segurar a liderança. E se outras pessoas enganadas, outras pessoas caem e vierem a ti
Entenda a tua posição. Entenda a tua liderança. Entenda quem tu és e onde você está firme. E fique firme. Não faça como Adão, que deu as desculpas e disse: o que é que eu posso fazer? Minha esposa está me dando isto para comer. O que é que eu posso fazer? Podes fazer alguma coisa. Foste criado à imagem de Deus. Podes tomar a tua posição e reportar aquela situação a Deus. E Deus vai lidar-se com essa situação. Então o homem caiu. E isso trouxe a contaminação de todos os homens. A contaminação de todos os homens. Romanos 5, 12. Romanos 5, verso 12. Nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Veja, a contaminação entrou no mundo pelo pecado, e então a degradação, a derrota entrou no mundo pelo pecado. Agora, a morte finalmente entrou ao homem, pelo homem, e por isso a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Agora tem a natureza de Adão, e por causa daquela natureza de Adão, tornaram-se a prática de todos, porque todos pecaram. Verso 14. No verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, na transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Isso tudo, o pecado veio a todos. Salmos 53, 2 e 3. Salmos 53, 2 agora. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3, cada um, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Por causa do homem, tem a imundícia de todos os homens antes da salvação, todos os homens antes de crer no Senhor Jesus Cristo, todos os homens antes de terem a graça que traz a salvação, todos os homens que continuam na depravidade e natureza de Adão, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há um sequer que faz o bem, nem sequer um. Salmos 51, 5. Salmos 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, depravidade, desde que o pecado veio ao homem. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 58, 3. Salmos 58, 3. Está a falar da depravidade do homem, da natureza, a natureza pecaminosa do homem que veio a este mundo. E se não nasceu de novo, porque fomos formados com a natureza de Adão, ainda está lá o primeiro homem, e diz, Salmo 58, 3, alienam-se os ímpios desde a madre. Aquela natureza implantada na meninice a partir da sua madre, diz, alienam-se os ímpios, o pecador, diz, os ímpios, os transgressores, são desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tens notado? Ninguém ensina a criança a mentir. Isso só apanha, faz. Não tem visto um exemplo em nenhuma outra pessoa para dizer, a falar a mentir, e aquela criança pegar. Isso é natureza. É a depravidade. Nos diz em Isaías 48, 8. Isaías 48, 8. Diz, nem tu as ouvistes, nem tu as conhecestes, nem tampouco desde
Desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfidamente e que era prevaricador desde o ventre. Mas nós temos o poder do Calvário, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Há poder para nos libertar das práticas do pecado, dos hábitos do pecado e da natureza do pecado. Porque éramos transgressores, prevaricadores desde o ventre. Nos diz 64, 6. Isaías 64, verso 6. Mas todos, nós, todos, cada um sem Cristo, todos, cada um natural, todos, cada um nascido pela mulher, todos, todos antes da salvação, todos, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, a justiça, se chama justiça, o homem moral, um homem religioso, um homem filósofo, um homem psicológico, um homem hipócrita, ou cada tipo de homem, todas nossas justiças, como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Diz, no verso 7 diz, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Nos diz em Romanos, capítulo 3, 10. Romanos 3, estamos a olhar o verso 10, diz, como está escrito, não há justo, nem um sequer. No verso 11, diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. 12. Todos se extraviaram. Veja, a palavra todos significa que antes de virmos a Cristo, antes de conhecermos a Ele como Salvador, como nosso substituto, como nosso Redentor, como nossa propiciação pelos pecados, como quem veio para trazer a redenção completa para nós, antes de conhecermos a Ele, todos nos desviamos. Todos se desviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um só. Verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas. O veneno está debaixo das suas línguas. Verso 14 diz, cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. No verso 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Nos seus caminhos, 17, e não conhecem o caminho de paz. Verso 18 diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. No 19 diz, traz-nos a conclusão de todo o mundo, sobre todas as descendências de Adão. Agora, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todo o mundo agora é condenável diante de Deus. De fato diz no verso 20 diz, por isso, nenhuma carne será justificada diante da lei pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 23, agora confirma, porque todos pecaram, e Adão, Eva, Caim, Abel, toda a descendência, até o dia presente, sem Cristo, sem Deus, sem fé, sem confissão, sem salvação, sem redenção, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O homem pode continuar a cair, o
o homem continua a cair, o homem continua a pecar, quanto não tiver a graça de Deus, e fé em Deus, e fé em Cristo, e fé na obra terminada de Calvário, esse homem, é por isso que temos a queda do homem. De fato, quando voltarmos para Gênesis 6, a partir do 5, Gênesis 6, 5, e Deus viu que a maldade do homem era só má continuamente. A maldade do homem era maior. E toda a imaginação do seu coração era só má continuamente. Todo o pensamento do seu coração era só má continuamente. Primeiro, mal. Número 2, continuamente. Não podiam ter bom e mal, somente mal continuamente. E isso acontecia continuamente. Por quê? Porque é o que aquele homem erra. Porque sem a ajuda do alto, sem a redenção, sem o perdão, deixado sozinho e por si, deixado sozinho por si, todo o homem é sem poder, é tão fraco, não pode vencer o pecado por si mesmo. É por isso que diz, sem mim nada podeis fazer. Nada proveitoso, nada bom, nada limpo, nada justo, nada santo, sem a sua graça. Nos diz em Jeremias 13, 23. Jeremias 23, 20, nos diz, o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo a sua. Então, vós também fazer bem. Está a falar a depravidade do homem, a degradação do homem, a contaminação do homem e a impossibilidade do homem para viver justamente por si mesmo. Nos diz Romanos 7, porque o que faço não quero, mesmo que eu sou melhor, conheço melhor, ainda que seja melhor no conhecimento, ainda se não tenho graça, do que eu faço não quero, mas o que não quero, isso mesmo o faço. O que eu aborreço, isso é o que faço. Não tens achado que sem Cristo, se não tem graça de Cristo, se não tem fé em Cristo, se não tem o domínio que Cristo nos resgatou na cruz de Calvário, o que você fizer, o que você é o que farás. Porque diz as consequências. Porque vê a sua perca no que faz. Ainda que tu vês o que perdes, ainda que vês tudo que você não quer na tua vida, você sempre é fraco até que tu venhas a Cristo. Diz, o que eu aborreço, isso é o que faço. Verso 16, no verso 16, e se faço o que não quero, com isso consinto na lei que é boa. No verso 17, de maneira que agora já não sou eu que faço, olha para isto, mas o pecado que habita em mim, o pecado que habita no trono do meu coração, o pecado que controla-me do coração, o pecado que tem domínio sobre mim no coração, diz, o pecado que habita em mim. No verso 18, diz, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não, no assento, no controle da minha vida, que habita em mim, que não habita coisa boa, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. No verso 20 diz, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É a obra da depravidade. É o pecado original no trabalho.
é a fraqueza original no pecado, mas o pecado que habita em mim. Efésios 2, Efésios capítulo 2, 1. Em Efésios 2, 1, diz: E vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos na depravação, mortos o homem natural, mortos à origem da pecaminosidade no homem, que não conhece Cristo, e vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 2, em que, noutro tempo, antes de Cristo, antes da salvação, antes da fé em Cristo, antes da conversão, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Isso controlava a nossa vida antes de conhecermos ao Senhor, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, alguma coisa importante no verso 3 para olhar, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, no tempo passado, na concupiscência da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, é de como nascemos, e pela natureza, o pecado original, pela nossa natureza, a depravidade natural, e pela nossa natureza, filhos da ira, sublinho isso, como os outros também. O que pode trazer a mudança? O que trouxe a mudança? Verso 4. No verso 4 diz: mas Deus, que vai nos recriar de novo, mas Deus vai nos redimir, mas Deus nos ama. Que é o homem? Para que o visites. E o filho do homem, para que tenhas alguma compaixão dele. Mas Deus, quando Lucífero caiu, não o resgatou. Mas Deus, no caso da humanidade, quando todos os anjos caíram, não correu atrás deles e os redimir. Mas Deus, quando o homem caiu, levantou o plano da salvação, levantou o caminho pelo qual podemos ser perdoados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. No verso 5, diz: estando nós ainda mortos em pecados, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Agora, a graça veio, nos traz ao ponto número 3 agora as promessas que temos, as possibilidades que temos, o poder que temos, o domínio que temos, a autoridade que temos, as promessas do domínio do homem fiel. Pelo homem cheio de fé, ao homem que é cheio da fé, pelo homem cheio da fé, a fé que cura o homem. Tu tens esta fé em Deus. Quando você aproxima essa fé em Deus, você firma-se nessa fé no que o Calvário fez por nós. Agora, as promessas que temos, a autoridade que temos, o domínio que temos, Hebreus 2, 6. Mas em um lugar testifica que o homem cheio de fé, ou o filho do homem, para que o visites. Veja o verso 7. E quanto aos anjos, e o fez um pouco menor do que os anjos, eles não visitaram o Calvário, visitaram o Calvário de novo. Assim que vens do Calvário e vens debaixo do sangue do Cordeiro, que te lava, que te purifica, que te resgata, tendo esta mente, este pensamento, fui ao Calvário, não sou mais como o homem do antigo concerto,
o homem, sou o homem do novo conceito, fui feito um pouco menor do que os anjos, agora o coroou com a glória e honra, sublinha isso, e te coroa com glória e honra, e o assentou sobre as obras das suas mãos. No verso 8, diz, agora colocou tudo em sujeição debaixo dos seus pés. Agora colocou tudo em sujeição debaixo dos seus pés. Porque ele colocou tudo em sujeição aos seus pés e não deixou nada que não colocou debaixo dele. Não deixou nada fora dos seus pés. Para aí por algum momento. Sabe, quando tu lês a Bíblia e lês uma simples sentença, deves entender. Não abra isto, somente digo, Isaías 9, 6. Eis que nos é nascido um filho. Porque eis-nos nascido um filho. Sabe, eu sei que vocês sabem. É-nos nascido um filho em Belém. O filho é-nos dado no Calvário. Na mesma sentença, diz, e o governo estará sobre os seus ombros. E isso ainda estava por vir. O governo estará sobre os seus ombros. E lês isto de uma forma singular. Agora volte a este verso. Em Hebreus 2:8 diz, e todas as coisas são sujeitas debaixo dos seus pés. E sujeitou todas as coisas sobre os seus pés e não deixou nada que não estivesse debaixo dos seus controles. E a próxima sentença agora fala, entendam, frontalmente do Calvário, já lemos da redenção, já lemos da sua provisão para os que foram salvos, para os que nasceram de novo, mas agora vai ao tempo da segunda vinda, vá ao tempo do milênio, onde todas as coisas serão literalmente debaixo dele e serão reinadas. Ele reinará sobre tudo, literalmente disse. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não se sujeitasse. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Agora, no coração do crente, ainda não colocou só o reino milênio. Ainda não vimos todas as coisas colocadas sobre ele. Vires para ti mesmo. O tempo virá onde todas as coisas serão debaixo dele e debaixo do seu domínio. No verso 9, voltamos ao povo que foi resgatado, foi lavados e foram trazidos ao domínio dos dias presentes através da obra completa no Calvário. Mas vemos Jesus, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. O reino milênio virá mais tarde, mas agora, diz, vemos Jesus coroado com todo, que foi feito um pouco menos do que os anjos. Então está a voltar pela cruz, coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Calvário. Estou a morte por todos os homens. Isso é a redenção que foi feita. Testou a morte por todos os homens e não morrerá mais. Como resultado daquela morte, na cruz de Calvário, olha do verso 10. Olha do verso 10, diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Estão a ver isso? O resultado do Calvário. Estão a ver isso? O resultado da redenção. Trazendo muitos filhos à glória. Consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Verso 11. É o resultado. Diz no verso 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, unidos, todos assentados juntos, todos tendo o mesmo privilégio, todos tendo o mesmo domínio, todos tendo o mesmo poder, todos
tendo o mesmo privilégio, todos, diz, quem santifica é Jesus, nosso Salvador, e Jesus, nosso santificador, e aqueles que foram salvos, aqueles que foram santificados, e aqueles que foram purificados, e aqueles que foram feitos santos, aqueles que foram feitos justos, aqueles que foram feitos, que tiveram aquele pecado original, aquela depravidade removida, aqueles que foram santificados, são todos de um. Somos como Ele, veio tomar o nosso lugar para que possamos ter o seu lugar. E diz, agora fomos santificados e somos todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Não tendo vergonha de lhes chamar irmãos. Isso traz-nos ao domínio. Isso traz-te ao domínio. 3 coisas aqui. Número 1. Nossa redenção e domínio sobre o pecado. Nossa redenção e domínio sobre o pecado. Número 2. Nossa recuperação do domínio através da santificação. Nossa recuperação do domínio através da santificação. Número 3. Nosso reconhecimento do domínio durante o serviço. Significa que, servindo ao Senhor, é daí que o domínio vem. Quando servimos ao Senhor, é por isso que podes exercitar o domínio. Olha o número 1. Nossa redenção e domínio sobre o pecado. Olhamos para Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. Diz, no qual temos a redenção, é o que vamos ter. Agora que vamos ter, não que mais tarde teremos, depois de fazer isto, mais aquilo, ou talvez teremos isso. Já temos aquela redenção prontamente, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Uma vez que estamos livres do pecado, vai junto, liberdade do perdão, perdão, liberdade, salvação e também autoridade sobre o pecado. Temos o perdão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. O qual nos tirou, não que talvez, ou talvez nos livrará, não que quando o tempo chegar, no tempo certo seremos deles. Já o fez prontamente. Levanta-te e clame, o qual nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Depois da salvação com a redenção e o perdão e a liberdade, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o verso 14. Em aquela redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nos diz em Romanos, capítulo 6, 11. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos aceite que está feito, como Abraão reconheceu aquela promessa de Deus que foi feita e não duvidou das promessas de Deus, e também na tua vida, reconheça que está feito, considera e verás. Assim também vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reconheçai isso a Deus, no verso 12 diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, não aceita, não deixa, porque já tens poder, tens autoridade, e diz, não deixa que o pecado tenha domínio sobre o teu corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para obedeceres em suas concupiscências. 13, no verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumento do pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora vem o verso 14, este é o verso que deves ter
como um cumprimento prático na tua vida, porque o pecado não terá domínio sobre vós por causa da redenção. Tu tens o domínio sobre o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça, o que significa? Tito vai nos dizer, capítulo 2 de Titos, 11. Titos, capítulo 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação, porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século temos que viver sobriamente, porque já temos justiça, justamente e piamente neste presente século. Verso 13, quando estamos naquela posição do domínio sobre o pecado. Esse é o único tempo em que podemos olhar pela bem-aventurança e a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 14. Isso é o que Cristo fez, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, aqui estamos, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Um povo especial, zeloso de boas obras. Agora pode recuperar o teu domínio. Olha para o domínio que temos. Temos a recuperação do nosso domínio através da santificação. Através da santificação. Hebreus 2, 11. Hebreus 2, 11. Porque assim o que santifica, olha para isto, santifica. Algumas pessoas são santificadas antes e os que ainda vão ser santificados, pode ser feito hoje, ainda estão no negócio da santificação, cada um que vem e consagra-se, entenda. Muitas pessoas foram salvas muitos tempos atrás e a salvação não parou só com ele depois disso. Outras pessoas são salvas. Depois disso, outras pessoas estão se salvando e hoje outros clamarão ao nome do Senhor, serão salvos e amanhã outras pessoas que vão ser salvas e a santificação não parou, porque santifica este ano, o ano passado, ela foi santificada naquele outro tempo, esses vão ser santificados hoje. Cristo ainda está no negócio da santificação de cada um que vem, que abraça, que se consagra, que crê para aquela santificação. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Porque agora nos traz a família de Deus, porque agora nos traz a congregação dos santos, somos santificados e separados pelo sacrifício na cruz de Calvário. Essa é a oferta, é o sacrifício, é o sangue que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, que tira aquela natureza adâmica. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação não é contínuo, não é o derramamento de sangue sempre contínuo, porque já foi feito a redenção, já proclamou, já resgatou, ainda está na operação hoje, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Verso 15 aí, no verso 15 diz, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, no verso 16, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações
e as escreverei nos seus entendimentos, acrescenta no versículo 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Perdoou todos os nossos pecados, esqueceu todos os pecados passados, ele nos livra de todos os pecados passados e nos levantou e nos colocou no trono para sermos com Cristo e nos dá o domínio através daquela santificação. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 22 nos diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Assim que nascemos de novo, assim que somos filhos de Deus, já que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, abstende-vos de toda a aparência do mal. E diz no verso 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E oro a Deus que o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer, verso 24, diz: fiel é que vos chama, o qual também o fará. Temos a recuperação do domínio através da santificação. Agora, o reconhecimento do domínio durante o serviço. O reconhecimento ou a realização do domínio durante o serviço. Quero que tu sublinhe durante o serviço. O domínio não será exercitado se não temos o serviço que rendemos ao Senhor. Algumas pessoas dizem: eu não entendo, a Bíblia diz, temos domínio, eu creio que tenho domínio, mas nunca vi o domínio. Posso vos dizer alguma coisa? Só quando Moisés, no serviço do Senhor, e ministrando ao povo, dividindo água dos que estavam dando água aos que estavam com sede, é quando aí, e ele também foi ao faraó e disse: deixa o meu povo ir, é daí que ele mostrou o domínio. É quando você está no serviço, e quando tu fazes o que deves fazer no serviço do Senhor, é daí que terás o domínio. Só quando Josué estava no campo da batalha, ele queria um tempo extra para que pudesse ter a vitória total. Só quando estava no serviço que teve domínio. Quando estava no serviço, é daí que ele teve domínio. Só quando Elias viu a maldade da nação e queria trazer-lhes de volta a Deus e disse: Deus, o que tu queres que eu faça para que este povo volte a Deus? E se tiverem fome e não houver chuva, então as suas mentes irão voltar para o Senhor. É por isso que ele teve domínio. De acordo com as minhas palavras, não haverá chuva todos estes tempos. Quando Shadraque, Mesaque e Abednego, perante o fogo, quando tomaram o seu padrão a Deus, só foi nesse tempo em servir ao Senhor que tiveram domínio. Quanto ao Daniel teve vitória perante os leões, é porque ele orou, disse, não deviam orar, e ninguém podia orar por este período durante um mês a qualquer um deles. Disse: eu vou orar. Só quando ele serviu ao Senhor, é por isso que ele teve o domínio. Quando Paulo, apóstolo, teve domínio, e disse àquele homem: levanta-te com os teus pés, e o homem se levantou e andou. Só quando estava no serviço ao Senhor, e quando Paulo e Silas, que abalaram os alicerces do cárcere, e todos foram libertos das suas cadeias, foi quando estavam servindo ao Senhor. E durante o serviço ao Senhor, foram e cantaram louvando ao Senhor, e oraram, e as portas da prisão se abriram. Então, haverá uma realização do domínio no teu ministério e na tua vida, quando estás ocupado no serviço do Senhor. Olha, Atos dos Apóstolos 1. Diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A palavra começou mostra que Jesus não tinha terminado
o que podia estar fazendo, e se estivesse aqui, que começaria a fazer, continuar a fazer. E quando os discípulos, quando os apóstolos, quando os servos de Deus, quando continuassem fazendo e a ensinar, é por isso que a autoridade veio. É daí que o poder se manifestou. Olha, no verso 8 dizem: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhos, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi quando testificavam ao Senhor, daí que o domínio realizaram. Capítulo 4 de Atos 33. E diz: e com grande poder os apóstolos testificavam do Senhor Jesus Cristo, e grande era o exército, não quando eram preguiçosos, não sentados e não fazendo nada, não tendo medo e ficando atrás sentados e se escondendo, quando se davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundância de graça. Capítulo 6 de Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios. Deve estar fazendo alguma coisa. Deve estar pregando a palavra. Deve estar a exaltar Cristo. Deve estar servindo ao Senhor. Somente nesse tempo que vens a realização do domínio na tua vida. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Olha no verso 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele falava, é daí que veio a sabedoria. Ele falava, é daí que a habilidade veio. Só quando você serve, vens a exercitar o domínio. Atos 8, 5. Atos 8, 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Deve estar fazendo alguma coisa, pregando a palavra, ensinando a palavra. Deve estar enfatizando a palavra de Deus e lutando continuamente a fé que uma vez foi dada aos santos. Só quando você está no meio de tarefa e no centro de servir ao Senhor, o domínio na vida, quando você reconhecer no verso 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam e ouviam e também viam. Deixa que ouçam alguma coisa de ti. Deixa que os pecadores ouçam alguma coisa de ti e verão, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. No verso 8, diz: e havia grande alegria naquela cidade, porque Filipe se levantou, porque Filipe desceu a Samaria, porque Filipe pregou, porque Filipe declarou a palavra, porque Filipe estava ocupado no serviço do Senhor. Havia grande alegria naquela cidade. Levanta-te e faça alguma coisa. Levanta-te e faça alguma coisa. Enquanto estás no serviço do Senhor, o poder, o domínio, a autoridade vai se multiplicar, vai se manifestar na tua vida, através da tua vida e pelo teu ministério e através do teu serviço, em nome de Jesus. Olha para Lucas 10, 17. E os 7 voltaram com alegria. E se você não vai ao serviço, não pode voltar com alegria. Se você não for, e se os 70 não tivessem ido, eu não sou apóstolo, eu não sou um dos 12, eu não penso que posso fazer isto. Será que Cristo, eu ouvi de Calvário, sim, eu posso. Eu ouço o novo converso, sim, não, mas não estou certo. E se você não se levantar e for, não vai voltar com alegria. Só quando estás no serviço, durante o serviço ao Senhor, é quando o domínio vai se reconhecer na sua vida. E os 70 voltaram
com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Temos o domínio, temos o poder, temos a autoridade. Até os demônios se nos sujeitam através do seu nome. Verso 18. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. 19. Diz: Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Aqui foi antes do Calvário. Não fica surpreso antes do Calvário. Só como antes do Calvário disse aquele homem paralítico: os teus pecados foram perdoados. O benefício do perdão do Calvário foi dado àquele homem antes do Calvário. Não te esqueça. Nem eu te condeno. Vá, não peques mais. Antes do Calvário. O benefício do Calvário foi dado àquela mulher antes do benefício da volta dos 70. E eles foi lhes dado antes do Calvário. Quanto mais agora, depois do Calvário, te é dado. Eu digo, te é dado a autoridade, o poder e o domínio. É-te nos dado em nome de Jesus. Eis que dou-vos o poder para pisar sobre os serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Eu sei que vocês conhecem isso. Sobre toda a força do inimigo. Sobre toda a força do inimigo. Sobre toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Digam amém. Eu disse, digam amém. Nos tem dado o poder. Sabe, algumas vezes, estás à procura de algo. E você não sabe que tens no bolso. E você diz que, eu vi isso na mesa. E está atrasando em sair. E você volta para o quarto. E você procura onde tens guardado, em qualquer lugar. E você tem isso no bolso. E você pergunta à esposa: não tens visto a chave? Então, você chama o rapaz: você levaste a minha chave do carro? Não. Onde está a minha chave? E procura em todos os cantos. O tempo está passando, e você procura. E alguma coisa acontece, e a tua esposa pergunta: o que é que se vê aí no bolso? Não há chave aqui. Então, desculpa, estava aqui na minha bolsa. O poder te é dado. E as pessoas estão correndo para as montanhas, ou correndo para as valas, jejuando, virando para aqui e ali, e diz que está à procura de estou à procura de poder, estou à procura de poder. Está na tua mão prontamente. Vos está dado a chave do reino. E tudo quanto você ligares aqui na terra, é ligado no céu. O que desligares aqui na terra, é ligado no céu. Adão não teve mais do que isso. Adão, na primeira criação, como Deus lhe deu o domínio, não teve mais que isso, mas tudo que ele perdeu na terra é perdido no céu. Tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Ainda Adão não teve poder mais do que isso, parando o sol, a lua, não teve mais do que isso, trazendo o fogo, e pelos rios não se submergirá, o fogo não vos consumirá, nenhum, curando todas as enfermidades. Adão não teve, mas sabe, quando Caim matou a Abel, não teve mais poder para se levantar, mas olha para Jesus, depois de Elias levantar os mortos, depois de Elias levantar os mortos, depois dos ossos se levantarem da morte, disse: vá e prega o evangelho, limpai os leprosos e pregou o evangelho a eles, e ressuscita os mortos e expulsa os demônios. Nos tem dado domínio, nos tem dado a autoridade que perdemos em Adão, o domínio que perdemos em Adão, reganhamos agora. Levanta-te agora com os pés, diga: Senhor, eu te agradeço pela revelação, eu te agradeço por aquilo que me tem dado, eu te agradeço por aquilo que tem dado a cada servo de Deus. Cada um que crê em ti, abra a tua boca e fala com o Senhor em oração e diga: Senhor, eu sei que já alcancei hoje, é assim que te sirvo, e realizar isso em nome de Jesus. Realização virá a ti durante o serviço. Adão perdeu, Jesus trouxe de volta, e tu podes reganhar na tua vida. É nosso, está aí. Podes ter agora. Assim que aceitares as promessas de Deus, e depois desta reunião, vai em todos os lados na tua Bíblia,
tudo que é neutro em ti, que nunca fizeste, vá a isso de novo e cometa-te a ti mesmo, consagra-te a ti mesmo e continuarei servindo ao Senhor. Irás realizar o domínio na tua vida em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pela tua revelação, te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos pela habilidade divina, te agradecemos pela possibilidade que tem dado a Adão, que perdeu, mas agora não parou aí, nos tem dado Cristo, nos deste o seu Filho unigênito, nos deste o Redentor e nos trouxe de volta, nos restaurou o que perdemos em Adão. Agora viemos a ti, aceitamos as tuas promessas, aceitamos o teu dom, aceitamos tudo que nos tem dado, o dom, o poder, a autoridade, o domínio que nos dá cada um, irmãos e irmãs, cada servo de Deus, recebemos e aceitamos tudo em nome de Jesus. Assim que vai o teu povo te servindo, Senhor, eu oro que no campo haverá vitória sobre o pecado, haverá vitória sobre doenças, haverá vitória sobre Satanás, haverá vitória através da santificação. E a vitória, assim que te servirmos de todo o coração, em nome de Jesus. Oro, Senhor, que esta noite, move a cada um firme, para que se levante a cada um, para que vá mais em frente em nome de Jesus. Poder em cada vida, autoridade em cada vida, domínio em cada vida. Deixa que haja realização em cada vida, a partir desta noite em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus que vos abençoe. Continua manifestando aquela autoridade a partir de hoje na vossa vida, mais do que antes, em nome de Jesus.